Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos do 7º ano do Colégio Árvore de Ideias. Sejam bem-vindos! Sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula, vamos dar início à nossa apostila número 7, ok? Lembrando que boa parte dos alunos ainda não entregaram os exercícios referente à apostila número 6. Então, hoje na nossa aula não terá exercício, pois vou dar um tempinho ali para vocês estarem executando os exercícios referente à apostila número 6, tá bom? E amanhã o professor volta sim com os exercícios referente à nossa apostila número 7. Galerinha, hoje em nossa aula vamos dar início ao estudo da região sudeste. Vamos falar um pouquinho dos aspectos físicos voltado ao relevo, a hidrografia da região, o clima e vegetação e também o nível populacional, tá? Fragmentar um pouco da população dentro da região sudeste. Mas hoje vamos fazer uma introdução, simplesmente uma introdução, bater um papo aí referente à região sudeste. Lembrando que a região sudeste, sim, ela é formada por 4 estados, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá bom? E ocupa 11% do território brasileiro e é a mais populosa, tá? E também a mais desenvolvida aqui entre todas as regiões do Brasil, já que abriga mais da metade das indústrias, tá? Além do setor terciário, como o comércio, serviços, como os bancos, né? Escritórios de advocacias, escolas, hospitais. Então, serviços terciários fazem grande parte aí da economia, tá? Voltadas à região centro-oeste, ajuda a desenvolver boa parte da economia da região mais desenvolvida do Brasil, tá bom, galerinha? E aqui embaixo já vamos dar início aos aspectos físicos da região centro-oeste. Aqui temos um mapa político, tá? Uma divisão política dentro de um mapa político mostrando que a maior área territorial, né, dentro da região centro-oeste é Minas Gerais, que tem a capital Belo Horizonte. Na sequência, São Paulo, capital São Paulo, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, Espírito Santo, capital Vitória. Lembrando também que a região sudeste, que abriga o maior desenvolvimento do PIB. O que é o PIB, meus queridos e maravilhosos alunos? É Produto Interno Bruto. O que é o PIB? São todas as riquezas produzidas dentro do país, tá? Não só riquezas, como serviços também, que vai gerar, óbvio, um valor aí, uma riqueza, que vai definir o produto interno bruto, tá bom? Geralmente, este cálculo é feito durante um ano, tá? Um período de um ano, ok? Depois vamos falar um pouquinho mais referente ao PIB. Isso vai voltar a ser debatido aí lá no primeiro ano do ensino médio, que vai desenvolver um pouco da renda per capita de cada região, tá? E vamos estar falando ao longo dos períodos aí, tá bom? Então, falando um pouquinho mais da região centro-oeste, vamos falar um pouquinho dos aspectos estruturais da região, tá? Principalmente a formação do relevo. Lembrando que toda estrutura geológica vem da geomorfologia, que é o estudo das formas estruturais do nosso planeta. Lembrando que no sudeste brasileiro, praticamente 90% das terras são altas, são áreas de planalto, tá bom? Por exemplo, existem muitas serras, principalmente serras litorâneas, que ligam grandes chapadas, tá? Grandes formações de relevo que vai descer a serra caindo em planícies, que são as áreas litorâneas, tá bom? Então, a região centro-oeste trata-se de uma região brasileira que apresenta
no seu conjunto maior, altitudes, que são áreas montanhosas aonde tem aquela junção através do dobramento das placas tectônicas que causam fissuras, causando grande formação de relevo, tá bom? Então, lembrando que é uma área então de altitude, tá bom? É a região mais alta entre toda a formação de relevo, não tem o pico mais alto do Brasil, que está na região norte, tá? Mas sim, é uma região muito alta, com aproximadamente aí 3.000 metros de altitude, tá? Mas 2.892 já chega próximo dos 3.000, tá? Então aqui fala um pouquinho da formação física, né? A estrutura física da região. Aqui temos um pouco da fragmentação. Eu ia botar o marca-texto, mas não precisa, tá? Então, como o professor falou, trata-se de uma região que apresenta um conjunto maiores de altitude do Brasil, tirando, tá, o pico mais alto, que é o Pico da Neblina, que está lá na região norte. A quantidade de serras e morros é muito grande, porque estamos próximos às áreas litorâneas, tá, galerinha? Estamos próximas às águas oceânicas. Então, tem aquela formação de relevo de planalto. Lembrando que planalto está voltado a planícies altas, tá bom? Que vai descer uma depressão que vai cair nas áreas litorâneas, tá? Então, essa formação, essa grande desmembramento ao longo do período aí de milhões e milhões de anos foram se modificando o relevo, causando aí essa altitude dentro da região centro-oeste, tá? Lembrando também, deixa eu falar mais um pouquinho aqui, que na parte leste da região centro-oeste, ou desculpa, galerinha, centro-oeste, região sudeste, tá? Desconsiderem aí se o professor em algum momento falou centro-oeste, tá? Dentro da nossa região sudeste, como o professor já falou, eu vou até pegar um marca-texto aqui. Temos aí um período, né? Deixa eu até marcar aqui, que é um período onde deu a definição lá dentro de uma era, tá? Que foi também dentro do período pré-cambriano, isso há 4,6 bilhões de anos, a 500 milhões de anos atrás. Essas rochas são mais recentes, a erosão sendo granito a mais comum. Então existe uma formação rochosa, tá? Isso entre 500 milhões de anos atrás, onde teve assim a finalidade da formação do nosso relevo, tá? No oeste está o Planalto Meridional, formado por rochas sedimentares. O que são rochas sedimentares? São camadas que vão sendo moldadas através de agentes, tá? Depois eu falo um pouquinho mais na nossa próxima aula, que são esses agentes, que são dois tipos, tá? O externo e o interno. O interno acontece através de erupções vulcânicas, da modificação através de uma ação química e física e também a ação da pressão atmosférica, dos ventos e temperatura. Isso é o lado de fora, que vai causar rochas sedimentares, tá? Ela vai se moldando através da movimentação das placas também, que pode mudar um oceano, um rio, um lago, tá? Ao longo de milhões de anos, e também a temperatura, a pressão atmosférica e a amplitude, a mudança de temperatura pode modificar também uma formação de relevo, causando camadas, tá bom? Então, aqui temos uma breve descrição falando um pouco dos aspectos da região sudeste, um pouquinho da formação de relevo. Aqui temos um mapa do relevo brasileiro, tá? Então podemos observar a nossa região sudeste, que está aqui onde o professor está passando o mouse, já está identificada como sudeste, que temos as planícies próximas às áreas litorâneas, tá bom? Que são áreas mínimas entre São Paulo, Rio de Janeiro, até chegar ao Espírito Santo. Lembrando que o único estado da região sudeste que não é banhado pelo oceano, não recebe águas oceânicas, é sim Minas Gerais, tá? O restante são estados próximos às áreas litorâneas, certo, galerinha?
E aqui temos a formação através da identificação de cores. Podemos observar que boa parte da região sudeste, que estamos trabalhando hoje, é sim de planalto. Tá? Tá aqui a plan, que é basicamente uma planície alta, tá bom? A região centro-oeste é praticamente toda coberta por planalto, como o professor falou. Áreas elevadas com presenças de muitas serras, morros, tá bom? E também planícies. Ok? Aqui descreve mais um pouquinho, falando um pouco de cada estado ali, né? Aquela fragmentação geológica, que iremos trabalhar mais para frente. Aqui vamos falar um pouquinho do sistema hidrográfico. O que é hidrográfico, galera? Aqui voltado a rios, lagos, que vão basicamente ramificar boa parte da região, tá? Lembrando que é uma região com rios caudalosos, que vão ramificando e basicamente desaguando em águas oceânicas, tá? Os grandes rios da região sudeste nascem nas terras altas, tá? De planaltos. Por quê? Como isso acontece, professor? Através da precipitação que acaba acontecendo dentro da região. Como isso acontece, professor? Lembrando que tem grandes rios caudalosos, grandes rios que vão ser evaporados através também da Mata Atlântica. Uma boa parte da vegetação da região sudeste é de Mata Atlântica, que acontece essa evaporação, condensação e precipitação. E como que a formação de relevo é de planalto, acaba causando uma bacia hidrográfica ali, ramificando um curso de um rio através das suas nascentes e afluentes, que vai descer nível das serras até o nível do mar. Então, vocês podem observar aqui, temos um mapinha do lado das bacias que fazem parte, as bacias hidrográficas que fazem parte da região centro-oeste. Meu computador travou. Opa, vamos lá. Aqui temos um mapinha. Travou, galerinha. Opa, foi, peraí. Deu uma travada. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui acertar. É porque eu estou gravando, os meus queridos alunos, então acaba travando mesmo o computador, tá? Isso é normal, tá bom? Se cortar o áudio também é porque travou e acontece, tá bom? Faz parte. Voltando a falar sobre as bacias hidrográficas, são 4, tá? A bacia do Rio São Francisco, que vai até o Nordeste brasileiro, a bacia do Rio Paraná, do Atlântico Sul, trecho Sudeste. Então, vamos falar um pouquinho depois de cada um, tá bom? Lembrando que as principais bacias hidrográficas são a do Rio São Francisco, a do Rio Paraná e temos as secundárias, tá bom? Que são auxiliares, que têm menos influência dentro do rio caudaloso, que é um rio de grandes proporções, tá? Que é o trecho ali leste, destacando o Rio Doce e o Jequitinhonha, tá? Já ouviram falar? Provavelmente, mas isso a gente vai fragmentando ao longo das nossas aulas. Hoje é basicamente para interagir, falar um pouquinho desses sistemas que abrangem uma bacia hidrográfica, tá bom? Então, como o professor falou, os grandes rios da região sudeste nascem em terras altas, em planaltos, tá bom? Porque absorve a água da chuva, umidade, a evaporação, condensação das florestas, principalmente a floresta, que vamos falar hoje, que é a floresta da Mata Atlântica, tá? Principalmente arborizada, com muita umidade, principalmente em leitos próximos a grandes áreas montanhosas que vão causar grandes serras litorâneas. Vocês sabem muito bem, quando vocês vão para o litoral brasileiro, vocês acabam ali passando sentido litoral norte, litoral sul, vocês passam basicamente pela Serra do Mar. Já pegaram uma grande neblina ou nevoeiro logo pela manhã ou até meio-dia, 2 horas da tarde, acontece frequentemente, tá? Então isso acontece porque a grande evaporação, a transpiração da nossa vegetação local acaba soltando aquela umidade,
formando grandes rios flutuantes e causando precipitações ao longo de uma trajetória aí, tá bom? Então, e isso vai definir grandes rios e grandes bacias hidrográficas, tá? Então, lembrando que boa parte da formação das nascentes, que são o que dão início às bacias hidrográficas, tá? Lembra daquele desenho da bacia hidrográfica que o professor mostrou para vocês? Que toda bacia hidrográfica tem a sua formação de relevo. E de planalto tem sim a sua nascente, depois afluentes. Aí vai ter o curso d'água, né? O curso d'água que vai dar o curso de um rio e um lago, que vai causar o seu leito. E lá no final ele vai ter a sua foz, que é onde basicamente vai desaguar, vai terminar. O fim de um rio e um lago é sim basicamente a sua foz. E basicamente acontece na nossa formação de relevo, deságua nas águas continentais, que vai desaguar nas águas oceânicas, tá bom? Vamos falar das duas bacias aí, as duas grandes bacias que estão dentro da região centro-oeste. Oh, desculpa, galerinha, desculpa. Estou lembrando da última aula, região sudeste, reforçando a região sudeste, que é o Rio São Francisco e o Rio Paraná. Tá? Vocês podem observar aqui na leitura do mapinha, ó, Rio, Paraná e o Velho Chico, chamado de Rio São Francisco, tá? Ele está aqui, ó. Tá vendo aqui a setinha do professor? Ele está aqui, ó. Tá vendo o Rio São Francisco? E ele está identificado aqui na legenda do nosso mapa do relevo e também da hidrografia, tá? Então, as duas principais bacias são o Rio São Francisco e o Rio Paraná. Em uma posição secundária também temos a bacia do Atlântico Sul, como o professor falou, e também do trecho leste, tá? Atlântico Sul, trecho leste do nosso mapa, tá bom? Destacando-se o Rio Doce, como eu falei, e o Jequitinhonha, que é a bacia do Atlântico Sul, trecho sul, sudeste, que são também, tá? São secundárias, que é o Rio Paraíba do Sul e o Rio Ribeira do Iguapé, tá bom? Então depois a gente vai falar um pouquinho mais, vai fragmentar ao longo das nossas aulas aí, vamos fragmentando referente a isso. O clima e vegetação, tá? Da região é sim um clima que atinge 3 patamares, tá? Tem o clima semiárido, tropical ou tropical de altitude. Eu vou depois, na próxima aula, estar fragmentando e falando um pouquinho deles aí, tá? A região sudeste possui uma grande parte, tá? Igual o professor falou, de clima tropical e tropical de altitude. É esses dois aqui, ó. Tropical de altitude. O semiárido está mais voltado à junção entre o Nordeste brasileiro, que vocês estudaram também, e a região sudeste do Brasil. Isso acontece quando, tá, galerinha? Naquela desmembração entre Minas Gerais e o Nordeste, tá? E o Espírito Santo também. Mas boa parte do nosso clima da região sudeste é tropical e tropical de altitude. Quando falamos no clima tropical, ele apresenta 6 meses de chuvas, tá? Primavera e verão. Então, no clima tropical, se chove na primavera e verão 6 meses, tá? Tem a parte de estiagem que acontece no outono e no inverno, com temperaturas altas, principalmente o ano todo. Então, entre essas 4 estações existe uma temperatura alta, tá? E aqui temos embaixo a fragmentação das temperaturas e os meses, tá? Vocês podem observar aqui temperatura em vermelho e a chuva em azul. Aqui vocês conseguem observar, no semiárido, próximo ao final de Minas Gerais ali, quase não se chove, tá? Porque o clima é semiárido. Lembrando que lá na região nordeste, que vocês estudaram, se chove a cada 2 meses, tá? Desculpa, a cada 12 meses, somente 2 meses de chuva. E aqui na região sudeste temos um grande volume, principalmente em janeiro, fevereiro, março e abril, tá? Em maio, junho e julho já começa, né, a época da seca. Agosto também. Aí lá para setembro já começa a ter um volume. Outubro, novembro e dezembro são períodos chuvosos, tá bom? Vocês conseguem observar a curvatura através do azulzinho que é
o preenchimento, desculpa, dos quadradinhos aqui em azul é a chuva. E a temperatura, vocês podem observar aqui, em dezembro temos em torno de 24 graus. Na época de frio e também de seca, chegamos em torno de 19 graus, tá? E vocês podem observar aqui também em milímetros a quantidade de chuva, tá? Em torno de 200 milímetros, com uma temperatura de 22 graus em dezembro. Olha aqui vocês conseguem fazer a descrição e a leitura do clima tropical e também de altitude, através a fragmentação através dos meses e também a temperatura e os milímetros, a quantidade de chuva que cai naquele período, tá bom? Então, aqui conseguimos ter uma leitura pluviométrico, né, que é a quantidade de chuva, e também a amplitude, o aumento da temperatura e diminuição também da temperatura ao longo do ano, tá? Através dos seus meses, que dá definição, ok? Analisando o primeiro climograma, que é a leitura desses mapinhas aqui, é chamado de climograma. Climograma é o relacionamento com parte amarelada aqui, ó, da região de clima. Também vai te dar essa leitura de mapa da região sudeste, onde está o semiárido que o professor falou, que é ali próximo à divisão da Bahia e Minas Gerais, tá? Onde boa parte do semiárido chove bem pouco, tá? E aqui já começa a difusão da vegetação do clima tropical típico, bem definido, tá? Aí depois tropical de altitude, porque altitude tem a sua formação de planalto, né? Com grandes serras, onde tem uma grande vegetação de mata atlântica. Subtropical, que já vai lá na finalidade entre o Paraná, que vai cair lá na região sul do Brasil. Depois o tropical úmido, litorâneo, essa parte em verdinho aqui, que é boa parte de mata, de serra, né? Aquela mata atlântica que o professor falou, tá bom? E ao longo das nossas aulas, hoje eu vou deixar basicamente uma introdução para vocês estarem lendo, tá se adaptando com a questão da leitura, tá? Referente aos aspectos de relevo e hidrografia, clima e vegetação, tá? Eu quero que vocês leiam. Amanhã eu volto a falar mais um pouquinho e trazer uma atividade referente a este conteúdo aqui. Hoje foi somente uma introdução falando boa parte da região centro-oeste, que é uma região que possui 4 estados, como o professor falou, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Ocupa 11% de todo o território brasileiro, é a mais populosa, tá? E também é mais desenvolvida. Aqui vamos falar um pouco da economia lá para a terceira e quarta aula, tá bom? Então, também é voltada a um grande desenvolvimento dinâmico, tá? Da agropecuária moderna, produtiva, que vamos falar também. Vamos falar das grandes reservas de recursos minerais não renováveis, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Hoje foi só uma introdução para vocês estarem praticando a leitura, tá? Que vai ser basicamente os aspectos das aulas 51 e 52, como relevo, hidrografia, clima e vegetação. Dúvidas, meus queridos e maravilhosos alunos, podem me chamar amanhã. Vai sobrar um tempinho, como o professor falou, para vocês planejarem aí a entrega dos exercícios que estão pendentes lá no Classroom, tá bom? Agradeço a presença de todos. Dúvidas, estou aqui disponível de manhã, tarde, à noite, não importa. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus.